Fala galera, tudo bem com vocês? É o Rubens aqui para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar aí sobre dividendos. Eu sempre falo bastante aqui no canal sobre renda passiva, sobre a ideia da gente estar recebendo valores aí dos nossos investimentos todos os meses em dinheiro na nossa conta. E com o intuito de falar aí sobre boas opções de investimentos, onde você pode investir todos os meses e estar recebendo dividendos, que eu vou falar aí de dois ETFs que tem na nossa Bolsa Brasileira, que paga dividendos. Lá nos Estados Unidos isso não é novidade, a maioria dos ETFs lá pagam dividendos, inclusive ETFs de renda fixa. E aqui no Brasil isso entrou como uma novidade que foi aprovada o ano passado. Inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre isso, onde eu falei sobre a aprovação que aconteceu lá no início do ano de 2023, onde a CVM e a B3 ali aprovaram aí a criação de ETFs que pagam dividendos na Bolsa Brasileira. E hoje nós vamos falar aí sobre os dois fundos que nós temos, que é o SPY11 e o NDIV11. O NDIV11 ele é aí gerido pela Nubank e o SPY11 é aí gerido pela Buena Vista. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, sobre as características de cada um deles, olhar aqui na tela do computador como é composto cada um deles. São dois ETFs recentes, mas que promete trazer uma revolução aí para o nosso mercado. Antes do surgimento desses ETFs, a única forma que você tinha para receber dividendos era investindo diretamente ali em ações ou investindo em fundos imobiliários. Os ETFs, você investia e a única forma de você ter algum tipo de rentabilidade nele era você realizar a venda desses ETFs que você tinha em sua carteira e desta forma você ali embolsar o lucro, a diferença do preço da compra para o preço da venda, caso o seu ativo tivesse valorizado. Já com o surgimento desses ETFs que pagam dividendos, eles funcionam aí parecido com as ações e com os fundos imobiliários, onde você vai receber aí todos os meses, no caso dos fundos imobiliários ali, dividendos direto na sua conta. A promessa é que o pagamento seja mensal. Inclusive, ele já tem ali, por exemplo, o SPY11, calendário para distribuição dos dividendos até o final do ano, mostrando assim para os investidores que eles irão pagar mensalmente. Então, esses fundos eles investem em ações da Bolsa de Valores, normalmente ali indexado ao índice, e com isso, os dividendos que eles recebem dessas empresas ao qual eles investiram, eles fazem a redistribuição para os seus acionistas. Um ponto importante aqui, para a gente focar e também para a gente comparar aí com os fundos imobiliários, por exemplo, até mesmo com as ações, é que os dividendos distribuídos aí pelos ETFs, eles são tributados em 15%. Essa tributação é feita direto na fonte, e o investidor ele já recebe na sua conta o valor líquido. Parece ali um pouquinho com o juros sobre capital próprio que as empresas pagam, onde é feita a retenção ali de 15% na fonte pagadora. Mas antes da gente partir aqui para a tela do computador e a gente ver aí a composição de cada um desses fundos, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se. Lembrando que nenhum dos ativos que eu estou falando aqui é recomendação de compra, venda ou manutenção. Este é um vídeo educativo para mostrar para você opções de investimentos que nós temos aí disponíveis na Bolsa de Valores, e a decisão de investir ou não nesses ativos cabe somente a você, após você realizar o seu próprio estudo e você tirar as suas próprias conclusões se vale ou não a pena investir nesses ativos. E sem enrolação, já partindo aqui para a tela do nosso computador. Então primeiro eu vou falar aqui com vocês sobre o NDIV, ou NDIV11, que é aí um ETF que é gerido pela Nubank. Então a Nubank foi aí uma das primeiras a abrir um ETF que paga dividendos na Bolsa de Valores brasileira, iniciando esse mercado aí, acompanhada pela Buena Vista, que lançou o SPY11. Mas falando aqui primeiramente do NDIV11, ele é um fundo que tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem um patrimônio líquido aí atual de 27 milhões de reais, e o último dividendo distribuído pelo NDIV foi de 49 centavos por cada cota que você tem. Os ETFs eles são muito parecidos com os fundos imobiliários na hora de você realizar a compra deles. Você pode comprar ali de uma em uma unidade, tá? Então o lote padrão deles é uma unidade por vez. Então você pode comprar 1, 2, 3, 5, 10, 15, a quantidade que você desejar. Aqui o Nubank fala de algumas vantagens do NDIV, que é o quê? Os dividendos regulares, então o pagamento é mensal. Então pagamentos regulares de dividendos ao investidor, que são parte dos lucros distribuídos pelas empresas nas quais o ETF investe.
Como eles têm um pacote de ações, provavelmente eles conseguem ter ali, né, um fluxo de caixa do pagamento de dividendos dessas empresas todos os meses. Então vai ter meses que esse ETF vai pagar R$ 1, vai ter meses que ele vai pagar R$ 2, vai ter meses que ele vai pagar 50 centavos. Então ele vai ter uma irregularidade no valor que ele vai pagar mensalmente. Mas ele todos os meses ele vai pagar porque o portfólio que ele tem distribui um fluxo de caixa mensal para ele devido à diversificação de ativos. Mas lembrando que haverá uma oscilação muito grande no valor recebido a cada mês. Outro ponto é a consistência. O ETF busca investir em empresas que possuem histórico de lucratividade e saúde financeira. Então eles estão pegando empresas ali que têm uma distribuição consistente de dividendos, que têm um histórico financeiro de lucros, né, muito consistente também. O legal dos ETFs, né, é que como eles são um pacote de ativos, de ações, ele traz ali, né, uma diluição do risco para o investidor iniciante. Normalmente o ETF ele tem uma volatilidade muito menor do que as ações e muito menor do que o Ibovespa, por exemplo. Então, com isso, o investidor ele consegue sentir o mercado, ele vai ter ali um ativo que vai variar a cotação, mas vai ser uma oscilação um pouco menor, né, e ele vai receber dividendos. Antes, né, inclusive as pessoas falavam que era melhor a gente começar a investir pelos fundos imobiliários para a gente ir sentindo, né, essa questão dos proventos que são pagos, da volatilidade menor e tal. Só que muita gente queria investir em ações, né? E com esse surgimento dos ETFs que pagam dividendos e que investem em ações, a gente tem uma nova opção de investimento para quem está iniciando para começar a entender o mercado. Né? Porque você vai ver aqui que esse ETF investe em diversas empresas, que essas empresas dão lucros, né? E que elas distribuem dividendos e também tem a oscilação da cota desse ETF. Então é uma ótima oportunidade, né, aí para quem está iniciando. Então a gente vê aqui que o fundo ele saiu ali em outubro, ele está tendo uma valorização até esse momento aí de cerca de 10%. Então a gente vê o NDIV teve uma valorização aqui na sua cotação muito interessante e também pagou dividendos. Inclusive, quando a gente fala em dividendos, que a gente vai aqui em proventos, eles já fizeram aqui 3 distribuições. No mês 11, né, com o valor de 25 centavos, no mês 12 com o valor de R$ 1,87 e no mês 1, agora de 2024, com o valor de 48 centavos. Lembra que eu falei? Vai ter meses que vai pagar mais e vai ter meses que vai pagar menos, porque as empresas, elas tem empresas que pagam mensalmente, tem empresas que pagam de forma trimestral, tem empresa que paga de forma semestral e tem empresas que pagam somente uma vez por ano. Normalmente, esse aqui vai ser um ativo que nos meses de março, junho e agosto ali e dezembro vai acabar pagando valores mais altos nos seus dividendos devido ao fato de que nesses meses são os meses que normalmente as empresas, a maioria delas, concentram a distribuição de seus dividendos. A composição da carteira também é muito interessante, porque ela está bem distribuída aqui. A gente olha aqui a parte de utilidade pública, o financeiro acabando sendo ali, né, um pouco mais relevante, mas isso é normal, dentro do Ibovespa é igual, tá? Mas no geral a carteira está com uma boa diversificação aqui de setores, né, e a gente também vê aqui bons ativos dentro da carteira, né? Transmissão Paulista, CEMIG, BBSE, Taesa, Banco do Brasil, Vivo, Itaúsa, Engie, Santander. Então uma carteira bem diversificada, e essa carteira, né, eles vão mudando com o tempo para que aquelas empresas que estão pagando mais estejam dentro da carteira, né, e aquela que está pagando menos ela sai, depois entra. Então há ali, né, essa entrada e saída de ativos. Mas isso aí, né, é com a gestão. Aqui a gente está delegando, né, para a gestão desse ETF para que ele faça esse movimento pela gente e a gente simplesmente recolha os frutos ali, né, que ele vai nos dar. Então, né, isso aí é bem legal. E essa opção do NDIV, ele é uma opção que investe em ações brasileiras, né, que vai investir aí nas ações que tem capital aberto aqui no Brasil, na nossa Bolsa de Valores. A outra opção que nós temos, né, para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores e quer ter o pezinho, né, ou quer ter acesso ao investimento nas ações americanas, nós temos aqui o SPY11. O SPY11, né, o SPY11, ele é um fundo gerido pela Buena Vista, no qual ele investe aí em ações, né, americanas. Se a gente ver aqui na lâmina dele, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, que ele tem uma boa diversificação nos setores, sendo o setor de tecnologia o maior aqui, até porque as empresas de tecnologia nos Estados Unidos no ano 2023 deram uma boa esticada. E a gente vê aqui, né, algumas das maiores empresas que tem dentro do portfólio deles.
HP, JP Morgan, né, Chevron, Airbnb, Coca-Cola, McDonald's, Johnson Johnson. Então a gente vê que marcas renomadas, né, conhecidas aí, inclusive muitas dessas aqui a gente usa no dia a dia da gente. Então a gente vê aqui que a gente tem a oportunidade de, através desse ETF aqui, estar investindo em boas empresas americanas, né, e recebendo os dividendos. É claro que aqui o meu dinheiro ele ainda continua, né, em real, o meu investimento ainda continua correndo risco Brasil também. Né? Aqui é só mesmo para eu conseguir, né, ter acesso a um produto que investe lá no mercado americano. O SPY11, né, ele está aqui no mercado também, né, há pouco tempo, abriu capital aí ali por volta de 14/11/2023, né, e está mais ou menos caminhando ali de lado no 0 a 0, né, a cota saiu em base 100, está sendo negociada em R$ 99 mais ou menos. Como a gente pode ver que a taxa de administração, né, dele é de 0,83%, pode chegar até 1,5%, o patrimônio líquido atual é de 17,15 milhões de reais, os proventos pagos em dezembro representaram aqui, né, um ganho de 0,99%. A cota, naquele dado momento, estava sendo negociada a R$ 98,71. E aqui a gente pode observar a distribuição de dividendos deles. Lá no mês 12, eles realizaram um pagamento de dividendos no valor de 95 centavos e no mês 1, agora eles fizeram a distribuição de 96 centavos. Então a gente observa aqui, né, que eles estão fazendo uma distribuição aí que está dando próximo de 1% mais ou menos. É claro que isso aqui vai variar muito, né, mas tende a ter uma média aí na casa de 10 a 12% de distribuição anual, mas isso aí só o tempo, na verdade, vai poder dizer para a gente, uma vez que são dois ETFs que foram lançados recentemente e que ainda, né, precisam ser provados aí pelo mercado. Mas quando a gente olha pela estrutura, da forma que foi montada, se mantiver nessa mesma pegada, possivelmente vai ser um sucesso e daqui a pouco a gente vai ver novos ETFs que pagam dividendos surgindo aí no mercado e trazendo mais oportunidade de diversificação do nosso portfólio. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do site de RI desses dois ETFs. Vai lá, dá uma olhadinha, leia a lâmina, entenda um pouquinho do fundo, entenda a questão dos riscos, mas é sim uma boa oportunidade aí, mas cabe a você decidir se é ou não uma oportunidade para você. Então, né, lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui, né, estudados e apresentados. Mas, né, como eu falei para vocês, é uma nova opção para a gente investir na Bolsa de Valores, que vai distribuir dividendos, que vai investir ali em boas empresas, vai fazer uma média do mercado para a gente, né, e que a gente pode ter isso no nosso portfólio como uma forma de diversificação, ou pode ser até mesmo uma porta de entrada para novos investidores, né, até mesmo para quem quer entender um pouquinho sobre o mercado americano, investir nesse ETF ali, né, que investe lá nas empresas americanas e distribui os dividendos que elas pagam aqui para nós investidores brasileiros que estão investindo nesse ETF. Então são dois ativos aí bem interessantes para a gente conhecer. Diz aqui embaixo no comentário para mim se você já conhecia esses dois ativos e se você não conhecia, diz para mim o que você achou aí, né, dessa nova ferramenta que a gente tem para a gente alocar na nossa carteira de investimento e aumentar a nossa diversificação. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Com isso eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.